Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do VeraCast. No dia 3 de março foi celebrado o Dia Nacional da Audição, uma data que nos convida a refletir sobre a saúde dos nossos ouvidos da audição, essenciais para a comunicação, a convivência e a qualidade de vida, né? E hoje nós vamos falar sobre a prevenção da perda auditiva, os cuidados que nós devemos ter no dia a dia e quando é o caso de procurar um especialista. E para esse bate-papo hoje aqui comigo estão o Dr. Henrique Gobo, que é otorrinolaringologista. Como vai? Prazer recebê-lo no VeraCast. Tudo bem, Marcela? Elaine, tudo bem? Muito obrigada. Obrigado pelo convite, obrigado pelo Veracruz pelo convite. A gente é que agradece. Também está comigo a fonoaudióloga Elaine Soares. Como vai, Elaine? Muito bem, Marcela, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você, com o Dr. Henrique. Vai ser um prazer esse bate-papo. Falar de um tema tão importante, né? Eu vou começar com dados aqui do IBGE que apontam que 5% da população brasileira apresenta alguma deficiência auditiva. 10 milhões de cidadãos têm a deficiência e 2,7 milhões têm a surdez profunda, que não escutam nada, então, né? A audição costuma ser um sentido que a gente só vai lembrar, valorizar realmente quando começa a falhar, né, doutor? Daí a importância de um dia para a gente lembrar da audição, o Dia Nacional. Sim, esse dia é muito importante, né? Justamente para conscientizar da importância da audição, porque a gente tem muito conhecimento sobre coração, todo mundo toma cuidado com o coração, todo mundo toma remédio para colesterol, todo mundo toma cuidado com a pressão, mas com a audição, às vezes a gente negligencia um pouco, né? Geralmente o paciente tem ali uma perda auditiva que já vem evoluindo e só vai se dar conta a hora que já começa a ter um prejuízo social maior. Então é importante a gente ter esse dia para conscientizar que a gente precisa cuidar da audição e fazer, eventualmente, algum check-up auditivo também. E quando a gente olha para os números, percebe, né, que ela é mais comum do que a gente imagina, a perda auditiva. E eu vou te dar um outro dado, mais alarmante ainda. Esse número já assusta, mas você nem imagina que apenas 10% dessas pessoas com perda auditiva procuram ajuda. Olha só. Então, o que é mais comum é a pessoa com perda auditiva não procurar ajuda. As pesquisas mostram que uma pessoa com perda auditiva demora mais de 7 anos para procurar ajuda e na maioria das vezes não procura. Então, você disse aí esse número de pessoas acometidas de perda auditiva, provavelmente 10% está tratado. Ou seja, 90% precisa de cuidado e talvez nem saiba disso. Tem um número alto aí para a gente alcançar com informação, então, né, com orientação. Muito alto. Quais são as principais causas da perda auditiva, doutor Henrique? Depende muito da idade do paciente, né? Então, criança, geralmente a gente tem casos de infecção, casos genéticos, problemas ao nascer, quando a criança nasce prematura ou quando usa algum antibiótico mais forte. Depois, já na idade adulta, a gente sabe do problema de exposição a barulho, né? Então, a gente tem um problema ocupacional de trabalho, das pessoas ficarem muito expostas ao barulho, fone de ouvido, e com a idade, infelizmente, a gente também vai perdendo, né? A gente cada vez vai vivendo mais e a audição também mais exposta a barulho, então, a partir de 40, 50 anos, as pessoas já começam a ter algum grau de perda natural. Mas tem os casos, então, que são evitáveis. Sim, tem casos evitáveis e casos não evitáveis, mas sempre a gente consegue ajudar. É importante um diagnóstico precoce que a gente consegue diminuir um pouco a evolução, principalmente da parte de adaptação ao aparelho auditivo quando precisa, ou de exposição a barulho, alguns hábitos que a gente consegue controlar. Mas, por exemplo, se você tem um paciente que tem muitas infecções de ouvido e não trata, se você tratasse, com certeza não teria perda auditiva. Mas se você tem algum paciente que tem um quadro genético, é um pouco mais difícil da gente conseguir impedir a evolução da surdez, mas a gente consegue tratar, a gente sempre consegue ajudar o paciente. Tem algumas alternativas. E aí, você estava falando de hábito, né? Tem hábitos que a gente pode adotar no dia a dia, que são simples, né? E que são cuidados com a nossa audição, e tem outros que a gente pode até atrapalhar. Tem muita gente que usa aquela haste flexível para limpar o ouvido. Isso realmente é prejudicial? Essa é uma dúvida muito comum, né? Todo dia no consultório, o pessoal pergunta pra gente como é que faz para limpar o ouvido. Uhum. A gente não indica usar as hastes flexíveis, né? A gente não indica, porque acaba empurrando a cera para dentro e muitas vezes pode machucar o tímpano, a gente pode ter problemas. Eu vejo isso, né? Quase todo dia eu vejo problemas por causa disso.
O meu pai costumava brincar com os pacientes que só pode cutucar o ouvido com o cotovelo. Quer dizer, não pode. Nunca. Não pode. Então, a gente orienta os pacientes depois do banho, limpar com a toalha mesmo, porque o ouvido ele é autolimpante. Ele é autolimpante mesmo, parece estranho, mas quer dizer, tem uma descamação da pele do conduto auditivo que joga a cera para fora, então não precisa introduzir nada lá, então só limpar depois do banho, e se tiver com muita cera, aí precisa procurar ajuda profissional para a gente poder limpar, né? Aí é o médico que vai fazer essa limpeza adequada, né, no consultório. Exatamente. Tá. E no caso, o uso constante de fone de ouvido, ele também pode atrapalhar, pode gerar aí uma perda auditiva? O uso constante de fone de ouvido, principalmente em intensidades muito fortes, né? A gente precisa conscientizar, principalmente os mais jovens hoje em dia, que o nosso ouvido, ele sofre com essa exposição contínua a ruído. E a intensidade que o fone está sendo utilizado é o mais importante. Hoje a gente tem uma recomendação em que você nunca passe da metade do volume, para que fique fácil para todo mundo. Sim. Não passe da metade do volume e reduza o número de horas, né? Não evite mais de 4, 5 horas de exposição contínua. E se tiver que se expor ao ruído, eu vou numa festa, eu vou ter necessidade de estar exposto a um ruído muito forte, a recomendação é que você use um protetor auditivo. O protetor, ele vai trazer um conforto no pós-festa inacreditável. Aquela sensação horrorosa que a gente fica, parece que a festa veio com a gente para casa, né? Depois que a gente fica exposto a ruído, com o uso do protetor, ele praticamente desaparece. Então, o protetor precisa ser lembrado. Com as crianças, esse cuidado tem que ser maior? Com todo mundo. Toda idade. Qualquer idade pode sofrer uma perda por exposição a ruído. Então, criar o hábito desde a infância é o mais importante, porque a criança que entende, que compreende que ela precisa se prevenir, se proteger contra o ruído, ela leva isso para o resto da vida mais fácil que um adulto. Na academia, inclusive, o pessoal usa muito fone de ouvido, né? Usa muito. E na academia a gente tem uma questão importante a lembrar. Hoje a gente tem visto aí o crescimento dos fones de ouvido por vibração óssea. Então o que é? Aquele fone de ouvido que não fica dentro do canal auditivo, ele fica encostado no osso, ou no osso aqui da mandíbula, ou na mastoide, e a transmissão acontece diretamente pelo osso. Só que o seu ouvido está aberto, então o som da academia está entrando. Com isso, esse som faz com que você não escute a música do vibrador. O que você faz? Você coloca no máximo volume. Esse som no máximo volume, para vencer o som externo da academia, vai direto para sua cóclea. Ele não vai passar por todo o sistema auditivo, que tem mecanismos para proteger, né, o som mais intenso. E com isso, a chance de lesão é ainda muito maior. Então, todos os fones de ouvido são prejudiciais se usados em excesso e em forte intensidade, mas os de vibração óssea, eles vão assim, direto no ponto. Fone de ouvido bom é aquele que bloqueia o ruído ambiente, para você não ter que ouvir o som muito alto. Sim. Né? Então, se você usa um do tipo concha ou aqueles fones de inserção que diminuem o ruído ambiente, né? Que filtram, melhor, porque daí você pode ouvir mais baixo. Mas se você está lá na academia, com aquele vibrador ósseo aqui, geralmente está fazendo alguma coisa, está música ambiente, o pessoal falando, naturalmente você vai deixar mais alto. Fica aquela disputa de volume. Exatamente. Né? Fica aquela disputa de volume. Aí tem um músculozinho dentro do ouvido que protege a nossa audição contra ruído elevado. Mas quando você está com o fone de via óssea, como o som vai direto para a cóclea, não passa por esse músculozinho. Então a gente perde esse mecanismo de defesa que o nosso ouvido tem, entendeu? Então, é um fone de ouvido um pouquinho mais perigoso. As pessoas normalmente procuram o otorrino ou o fonoaudiólogo só quando já percebe, né, algum problema, ou alguém dá um toque, né, tem alguma questão, assim, já mais séria, e aí procura. Não faz parte, geralmente, de um check-up anual, de visitas frequentes. Como é que tem que ser essa frequência ao otorrino e ao fonoaudiólogo? A gente orienta os pacientes a, pelo menos, fazerem uma audiometria antes dos 40 anos. É importante fazer? Pelo menos para saber se está tudo bem, porque muitas vezes a perda ela vem leve e o paciente acaba não percebendo. E aí você vai tendo uma adaptação neural, né, uma adaptação comportamental, e a hora que o paciente percebe é porque já está tendo um problema social de comunicação mesmo. Então, uma audiometria até os 40 anos é interessante. A partir daí, a gente orienta o paciente a fazer a cada 3, 4 anos. A partir dos 60 anos, é interessante todo mundo fazer audiometria uma vez por ano, porque aí já pode começar realmente
a ter uma perda maior. E claro, depende também dos sintomas e depende da exposição a barulho que o paciente tem, né? Então, se você tem um paciente músico, por exemplo, ou que trabalha em fábrica, ou que fica muito exposto a ruído por qualquer outro motivo, é importante que faça anualmente exames audiométricos. Agora, tem sinais de alerta, sintomas, assim, que daí deve acender a luzinha e aí procurar um profissional? Sim. Existem vários sinais de alertas. O primeiro é o clássico, né? Eu falo, eu escuto, mas às vezes eu não entendo. Parece que aquela pessoa não fala tão bem, né? A gente sempre põe a culpa no outro. Eu tô ouvindo bem, ele que articula mal. Esses são os sintomas mais clássicos. Mas tem outros que ficam um pouquinho escondidos. Aquela pessoa que tem um barulhinho, um zumbidinho no ouvido, muitas vezes ela não relaciona a presença desse zumbido com uma perda auditiva. E isso pode ser um sinal, muitas vezes, muito precoce de uma perda que ainda não está causando impacto na comunicação, mas já está avançando. Então, um zumbido presente, a necessidade de aumentar o volume da TV. Então, tudo isso a pessoa precisa ficar um pouquinho mais atenta e fazer audiometria. Eu quero fazer um alerta para os pequenos. O Henrique comentou das audiometrias dos adultos, mas nas crianças, o ideal é que seja realizada uma audiometria antes da entrada na escola. Hoje a gente tem a triagem auditiva no berçário, né, que é obrigatória, mas antes da entrada na escola mesmo, né, quando a criança vai ser alfabetizada, essa audiometria precisa ser realizada. Assim como a gente faz o exame de acuidade visual. O doutor deu alguns exemplos aqui, né, de problemas relacionados ao trabalho, né, como aquela pessoa vive, né, a exposição que ela tem ao ruído. O que caracteriza exatamente uma perda auditiva ocupacional, que é relacionada ao trabalho daquela pessoa? Depende, exatamente isso. Então, quando a gente fala em ocupacional, a gente está falando de trabalho. Depende muito da exposição a ruído ambiente. Do tempo de exposição. É tempo dependente e volume dependente. Então, quando você tem ruídos acima de 80 decibel, mais ou menos, você pode ficar ali 8 horas exposto. Aí, quanto mais sobe o ruído, menos tempo você pode ficar exposto. Então, geralmente, em ambientes de trabalho, é feita uma leitura desse ruído ambiente, né? E a partir dali a gente tem uma tabela objetiva do quanto tempo a pessoa pode ficar ali. E existem EPIs, né? Então você pode usar protetores de ouvido nesses locais de trabalho que tem muito ruído. Tem o protetor do tipo plug, tem o do tipo concha, que é um pouco mais eficaz. Então, isso é uma lei no Brasil, né? Então, todo local com uma ruído... responsabilidade dos empregadores mesmo. Exatamente. Então, a gente faz o acompanhamento de muitas empresas, porque tem empresa que tem barulho, não tem jeito, né? Então, a gente precisa fazer um acompanhamento anual dos pacientes. Quando começa a ter perda, a gente vê bem no comecinho, muitas vezes a gente já faz relatórios para as empresas, já troca o paciente de área de trabalho, porque tem pessoas que têm uma cóclea também um pouco mais sensível do que outras. Você precisa testar todo mundo para saber, né? Mas tem algumas pessoas que acabam tendo mais problema. E a exposição a barulho, ela acaba trazendo muitas vezes zumbido, né? Que é um problema difícil. A exposição a barulho não tem muito como a gente tratar depois que acontece, porque é uma perda auditiva irreversível, né? Que é muito frustrante, porque o paciente chega lá ouvindo mal, com zumbido no ouvido, e a gente acaba oferecendo o aparelho, mas não tem assim um remédio que faça voltar. Então é muito importante a gente ter essa consciência, isso é lei, e também a gente ter essa consciência de que precisa prevenir, porque depois é difícil de tratar. Esse é um belo exemplo do caso em que há prevenção, né? Sim. Que deve ser evitado. Né? Sim. Elaine estava dizendo sobre os cuidados na infância, tem o teste da orelhinha, né? Que é bastante conhecido. Você pode explicar para a gente como é que ele funciona e a importância que ele tem? Sim. O teste da orelhinha, ele é lei no Brasil desde 2010, então é uma coisa que a gente já tem internacionalmente há muito mais tempo do que isso. E qual que é a importância dele? A gente sabe que a deficiência auditiva na infância, ela precisa ser tratada precocemente. Assim como o Henrique falou, nós também não vamos conseguir reverter uma perda auditiva instalada numa criança por uma causa genética ou por algum problema que ele teve ali ao nascimento. O que a gente pretende reverter com o tratamento precoce são as consequências. O que a gente imagina quando a gente pensa numa pessoa com perda auditiva, uma perda auditiva profunda, a gente logo imagina assim, essa criança vai ter problema para falar, essa criança provavelmente vai depender de língua de sinais, essa criança vai ter problema na escola.
Hoje a gente sabe, os estudos mostram, existem evidências muito fortes que se a gente coloca o aparelho auditivo e restabelece a audição através de dispositivos auditivos antes do 3º mês de vida, por muito tempo a gente até achou que fosse antes do 6º mês. Hoje a gente pensa que é antes do 3º mês. Essa criança vai ter um desenvolvimento comparável ao de uma criança ouvinte, ao de uma criança normal. Então, se eu não posso evitar a perda auditiva, é importante que eu evite as consequências desastrosas da perda auditiva na vida de uma criança. Garantir o desenvolvimento normal é o maior objetivo do teste da orelhinha. Por isso que todo brasileiro tem o direito a realizar o teste. O teste é super simples, leva 30 segundos, a gente avalia a atividade das células do ouvido, o bebê não precisa responder nada, não sente nada, e te dá de uma forma objetiva se está tudo bem ou se você vai precisar de um cuidado um pouco diferenciado. Mas o tempo, nesse caso, é extremamente importante. Alguns sinais podem vir depois também na criança de perda auditiva, e aí como identificar isso? É mais difícil? Esse que é o problema. Né? Se você for pensar na criança ouvinte, a criança ouvinte, ela leva 1 ano ouvindo para emitir as primeiras palavras. Para se comunicar. Para se comunicar. Talvez o deficiente auditivo, ele vai ficar 1 ano quietinho, só que ele não está ouvindo. E você só vai perceber quando ele parar, quando ele nem emitir as primeiras palavras, ou quando ele começar a falar muito errado. Então, a hora que a gente começa a perceber que a criança tem uma perda auditiva, é a hora que ela já está com um atraso de desenvolvimento instalado. Então, o objetivo da reabilitação precoce é não deixar o atraso se instalar. A gente quer agir antes, a gente vai colocar o dispositivo auditivo antes para permitir que o desenvolvimento transcorra da maneira mais natural possível. Isso é muito importante, o que a Elaine acabou de falar, é importante a gente frisar muito isso, porque é uma coisa muito importante. A gente não escuta só com o ouvido, a gente escuta com o ouvido e com o cérebro, né? O cérebro precisa receber estímulo auditivo. Então, se a criança nasce com uma perda auditiva, a gente precisa colocar o aparelho auditivo o mais rápido possível para que desenvolva o cérebro dela de forma adequada. Se a gente vai esperar a criança começar a ter um problema aos 1 ano e meio, 2 anos, foi 1 ano e meio, 2 anos de evolução cerebral que a gente não teve. E depois a gente vai ter que correr atrás com bastante terapia, com um aparelho, vai ser muito mais difícil depois, então é super importante. Isso também é importante nos idosos, tá? Essa questão cerebral, porque o que acontece, a gente sabe que colocar aparelho auditivo em idosos também diminui um pouco a tendência a declínio cognitivo. Por quê? Porque o idoso, ele precisa de estímulo cerebral para manter o cérebro bom, para manter a comunicação, para manter uma experiência social adequada, né? Um idoso que não escuta direito, muitas vezes ele tem uma tendência a isolamento. A gente tem vários trabalhos já na literatura médica que fazem essa ligação entre demência especificamente, né, ou declínio cognitivo, e a surdez em pacientes idosos. Então a gente sabe que aparelho auditivo, por exemplo, em idoso é um fator de proteção, não é que não vai ter e tudo mais, né? Mas assim, é um fator de proteção importante para declínio cognitivo. Então, sempre é importante lembrar isso. Escutar não é só na orelha, também é para manter um bom desenvolvimento cerebral, uma boa cognição. Agora, nesses casos da terceira idade, ali, com o envelhecimento, é inevitável a gente ter alguma perda auditiva? Todo mundo vai ter? A maioria vai, né? Dependendo da idade. Claro, a gente pega uns pacientes, né, Elaine, que assim, às vezes estão lá com 40 e poucos, já estão com perda. Eu já tenho um pouquinho de perda por causa da idade. Então, assim, às vezes começa mais cedo, mas às vezes tem pacientes que começam mais tarde. Mas, a princípio, uma hora ou outra, todo mundo vai começar a ter uma perda natural, assim como a visão, né? Às vezes a gente precisa colocar óculos depois de uma certa idade. Então, mas é muito variável essa idade. Tem gente que começa bem mais cedo, tem gente que vai começar mais tarde. E eu imagino que o papel da família seja muito importante na identificação, né, desses sintomas, a pessoa idosa que está parando de ouvir, como é que é isso? Eu acho que a família é o primeiro que percebe. Muitas vezes, porque o que você não escuta, não existe para você. Então, se você está aqui, tem alguém falando do seu lado e você não está ouvindo, isso não existe, você não percebe. Quem percebe é o seu interlocutor, que fala, poxa, mas ela não prestou atenção no que eu falei?
Eu perguntei, ele não respondeu, eu chamei, ele não atendeu. Então, normalmente, esse idoso, ele é trazido pela família. E ele vem, geralmente, dizendo assim, não, mas eu tô ótimo, olha, ela diz que eu não escuto. Eles que estão pegando no meu pé. Eles que estão pegando no meu pé. E aí, a nossa tarefa, enquanto profissional da área da audição, é mostrar essa emergência biológica. Isso que o Henrique falou é muito importante. Em qualquer idade, não pode esperar. Cérebro sem estímulo é cérebro se deteriorando. Então, nós estamos preocupados com um órgão muito mais nobre. Não estou dizendo que o ouvido não seja, mas o ouvido é encarado como uma porta de passagem para o cérebro. E esse cérebro, ele vai sofrer uma plasticidade negativa com a falta do estímulo e vai empobrecer. É isso que a gente não quer. Não diz respeito só à comunicação, né? É algo muito mais profundo, pelo que a gente está entendendo aqui. Agora, no caso do aparelho auditivo, como é que é essa adaptação? Todo mundo pode utilizar quando tem uma perda auditiva? Tem os casos específicos? Sim, a maioria dos casos a gente consegue uma boa adaptação de aparelho auditivo. Claro que depende de cada caso, né? E existem diversos tipos de aparelho. Tem os aparelhos convencionais, tem aparelho totalmente invisível, que em alguns casos a gente pode usar. Tem aparelhos de vibração óssea, quando a gente tem alguns casos específicos de perda auditiva por otite, malformação. E tem os implantes cocleares em casos de perda profunda, né? Aquele caso que o aparelho já não dá mais conta, a gente tem implante coclear. Então a gente tem um tipo de aparelho, vamos dizer assim, para cada tipo de perda. De forma geral, a gente consegue ajudar quase todo mundo, né? Nos últimos anos eu imagino que isso tenha evoluído muito com a tecnologia, né? Sim, sim. A gente tem aparelho auditivo totalmente invisível que o paciente coloca e a gente nem percebe, né? Precisa examinar para saber que está com o aparelho. Tem aparelho auditivo que liga no celular, que tem Bluetooth. Elaine, conta pra gente, Elaine, o que tem de novo? A tecnologia nunca esteve tão a nosso favor, né? Hoje é muito difícil eu ter um paciente que eu não consiga adaptar e reabilitar. Eu tenho aparelhos específicos para as crianças e que se preocupam, inclusive, com a realidade infantil, não pôr na boca, aviso de bateria no celular da mãe avisando que a pilha acabou, porque a criança não vai avisar. Para monitorar. Né, para monitorar. Para os adultos, a gente tem aparelhos que se conectam com o computador, com o celular, que avisam se o paciente caiu. Então, se o paciente cair no chão, ele tem um detector de queda, por exemplo, e há muito tempo que ficou ali, ele vai ligar para um familiar avisando. Então, a tecnologia, temos aparelho hoje com inteligência artificial, que de acordo com a memória desse aparelho, memória de sons bem-sucedidos, sons facilmente ouvidos, o aparelho ajusta aquela situação para que o paciente tenha a melhor experiência auditiva. Então, hoje, a dificuldade de reabilitação, ela está mais relacionada, muitas vezes, com o estigma, porque opção a gente tem, e muitas opções, então o estigma, ele é complicado, né? As pessoas entendem que usar aparelho é algo para velho. Ou relacionam com aquele aparelho lá do passado, lá do né? passado, aquela que tinha coisa ruído. horrorosa, né? Que tinha ruído. E a dificuldade também é por conta, muitas vezes, da demora. Então, aquele paciente que já está em privação auditiva há muitos anos, essa pessoa vai ter mais dificuldade. Quem mais demora é quem mais tem dificuldade de adaptação. Quem mais demora tem mais dificuldade, porque o cérebro já não mais lembra desse estímulo. Então, a hora que você devolve, do mesmo jeito que eu perdi, esse paciente vai precisar ter paciência para que o cérebro reaprenda a ouvir novamente. Então, esses são os casos mais difíceis. A adaptação fica mais difícil. Né? Como é que é esse acompanhamento fonoaudiológico, assim, com o paciente que está tentando se adaptar ao aparelho auditivo? Esse é um acompanhamento muito, muito próximo, né? Então, vai variar de acordo. Contribui para a adaptação. Exatamente. A gente, normalmente, nesse primeiro momento, vê o paciente semanalmente. Né? Em casos mais difíceis, principalmente. A gente nem sempre consegue devolver a audição total logo na primeira semana, então a gente vai passar por um processo de aclimatização junto com esse paciente. De acordo com a lesão, eu vou precisar mais da tecnologia para ter filtros de ruído, para esse aparelho, por exemplo, a hora que ele entrar num ambiente ruidoso que ele não está mais acostumado, o próprio aparelho identifica, reduz o ruído para trazer mais conforto. Então eu preciso identificar as necessidades de conforto do paciente, isso eu não consigo medir. Você entende? Eu não consigo falar, vou fazer um exame no senhor para ver o que é confortável. O conforto é subjetivo. Então, eu preciso de um profissional atento e que se envolva mesmo. Muitas vezes a gente pede para a família vir junto, porque eu preciso entender a dinâmica desse paciente. E hoje a tecnologia nos ajuda também. Os aparelhos vêm com data logging.
Então, quando o paciente sai para casa, por exemplo, fica uma semana lá com o aparelho, quando ele volta, eu faço uma leitura no computador, onde eu todo o consigo... registro. Eu tenho todo o registro. A gente brinca, né? Olha, tô olhando sua vida. Na verdade, a gente está tendo uma ideia em que tipo de ambiente esse paciente circula para poder oferecer a melhor solução auditiva. Então, a tecnologia hoje está do nosso lado, ainda bem. Gostaria de frisar isso que é muito importante. Eu recebo muitos pacientes que tentaram colocar aparelho auditivo e não foram bem. E é fundamental o trabalho da fonoaudióloga. Se você compra um aparelho e não tem um bom trabalho de adaptação, não adapta mesmo. Não é só comprar e ir para casa com ele. Exatamente. Não é, e não é só, a gente, tudo bem, estamos falando de tecnologia, claro, super importante, mas o trabalho da fonoaudióloga na adaptação faz toda a diferença, total. Então, esse trabalho personalizado é muito importante para o paciente conseguir se adaptar. O que é importante observar na hora de escolher o aparelho, além dessa rotina, né, do paciente que você estava comentando, e também na manutenção do dispositivo, porque eu imagino que ele precisa de uma manutenção, ele tem uma durabilidade, né? A primeira coisa é o grau da perda auditiva, a configuração. Então, a gente vai olhar a configuração, a gente vai olhar a anatomia, porque eu vou precisar escolher o modelo, então as anatomias... Para cada um vai funcionar um diferente. Para cada vai funcionar de um jeito. Eu vou observar as necessidades de escuta, então o que esse paciente faz, quais ambientes que ele né, é diferente trabalhar com um paciente que fica basicamente no silêncio, ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha na feira, onde ele vai estar excessivamente no ruído e eu vou ter que usar mais tecnologia para isso. Então, a gente caminha por aí, e aí primeiro a gente realiza alguns testes, então a gente coloca um aparelho, o paciente vai para casa com esse aparelho emprestado. Isso vai nos ajudar, porque o aparelho vai trazer um data log, e aí eu vou formando a minha real impressão da necessidade desse cliente. Então, é muito mais fácil fazer dessa forma. Muito interessante. A manutenção tem ficado cada vez melhor e mais fácil. Hoje a gente quase não tem aparelhos com pilhas descartáveis, baterias. A maioria são recarregáveis, assim como os nossos celulares. Então, a hora que o paciente vai dormir, ele põe na caixinha, ali mesmo o aparelho já se carrega. Ele vai precisar fazer uma manutenção ali uma vez por mês, ou um pouco menos se ele tiver muita cera, que é uma limpeza muito simples que ele faz em casa. A gente recomenda normalmente que quando ele estiver bem adaptado, a cada 6 meses ele volte para a gente ver se está tudo bem, mas no geral não dá muito trabalho não. E é também importante na hora da escolha observar qual é a habilidade manual. Não adianta eu escolher um aparelho muito pequenininho para um paciente que não consegue manipular. Então, tudo isso a gente vai observar durante esses primeiros atendimentos. O paciente idoso sempre quer o bem pequenininho. Mas ele não consegue nem pôr. Não consegue mexer nele, entendeu? Entendi. E com relação ao acesso, também tem aparelhos disponíveis hoje na rede pública? Sim, nós temos um programa na rede pública há alguns anos de doação de aparelhos auditivos. Aqui em Campinas, alguns lugares fazem isso. E sim, é possível, são aparelhos de qualidade, aparelhos digitais, bons. São aparelhos bons. Onde o paciente recebe tanto o acesso ao aparelho quanto ao acompanhamento. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso episódio, só para a gente fechar aqui com um resumo, né, de todas as orientações que foram passadas com relação aos hábitos que a gente pode ter no nosso dia a dia. Quais são as principais recomendações para manter uma audição saudável ao longo de toda a vida? A gente sempre orienta os pacientes um cuidado básico com a audição, assim como tem com todo o resto, né? Ou seja, não ficar muito exposto a barulho. Isso começa desde cedo, é importante lembrar, a perda auditiva induzida por ruído não tem cura a vida toda. Às vezes eu recebo um paciente que já está lá com seus 60 anos, a gente faz um exame, tem perda por ruído, ele fala, nossa, quando eu tinha 15 anos estourou um rojão na minha orelha. Pois é, ficou a vida toda com isso. Então, tomar cuidado com exposição a barulho, não ficar limpando o ouvido com as hastes. Se tiver otite, se tiver dor, sempre procurar o médico. A partir de 40 anos, começar a fazer audiometria. Antes de entrar na escola, fazer audiometria. E depois dos 60, a gente tem um acompanhamento um pouco mais próximo, uma vez por ano, fazendo audiometria. Que mensagem, Elaine, que fica para os pacientes que não dão a devida atenção, deixam essa questão da saúde auditiva para lá? Eu gosto da frase, surdez é emergência biológica, né? A surdez de qualquer grau, ela modifica a forma como o seu cérebro reage ao estímulo auditivo. E isso, muitas vezes, é muito difícil de consertar.
Muitas vezes eu devolvo a quantidade de audição, mas a qualidade, a compreensão das palavras, ela depende de um cérebro ativo. Então, se eu puder deixar um recado não espere. Não espere se for criança, não espere se for adulto, não importa a idade. Eu preciso manter este cérebro ativo. Na criança, porque ele está em desenvolvimento. E no adulto, porque ele está em declínio. E se a gente perder, muitas vezes eu não consigo mais recuperar. Então, a minha mensagem é, não espere. Quer deixar um recado final, doutor? Acho que é super importante esse dia para conscientização. Quem está vendo esse vídeo e tem dificuldade, procure ajuda. O exame audiométrico é super simples, super fácil de fazer. Procure um otorrino, procure uma fonoaudióloga. Algo rápido, simples e que pode fazer muita diferença, né? É muito importante a gente continuar ouvindo o melhor possível, não negligenciar a audição, porque é assim que a gente se comunica com o mundo, é assim que a gente se comunica com as pessoas. Então, quem tiver com alguma dificuldade, procure ajuda. Doutor Henrique, muito obrigada, viu, pela participação aqui no VeraCast. Um prazer. Elaine, foi um prazer recebê-la. Obrigada por todas as orientações. Foi meu. Super obrigada, Marcelo. Obrigada, Henrique. Um prazer. Obrigada. E se você gostou do episódio, eu te convido a curtir, a comentar e a compartilhar com o máximo de pessoas, tá? Esse foi o VeraCast, podcast do Veracruz, que toda semana leva para você conteúdo sobre cuidado, saúde e bem-estar. A gente fica por aqui e te espera de novo na próxima terça, às 8 da noite. Até lá.